Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que amanhã tem uma final de campeonato contra o Bahia lá em Salvador. A gente vai falar aqui sobre essa partida e já temos a confirmação. Dimitri Payet vai para o jogo, vai fazer a sua estreia com a camisa do Vasco no jogo de amanhã. Deve começar no banco de reservas, mas com toda certeza entra durante a partida. Vamos falar também sobre São Januário, né? O Vasco teve uma reunião na FERJ também para tratar sobre a liberação ali de São Januário. Tem a situação do jogo contra o Fluminense. Será que vai ser mesmo lá na cidade de Volta Redonda? A gente vai falar aqui sobre isso. Vamos dar uma passada também nos próximos adversários do Vasco, né? Porque esse mês de setembro, eu acho que é o mês que o Vasco define o seu futuro no campeonato. Se permanece na Série A ou se, infelizmente, vai disputar a Série B do ano que vem, porque o Vasco tem 4 confrontos diretos nesse mês de setembro. Depois da vinheta a gente começa. Antes, eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem um oferecimento da PagBet. Aqui no comentário fixado tem o link. Lá você pode fazer o seu cadastro de forma rápida e intuitiva. E no site deles você pode começar a dar os seus palpites a partir de R$1. Isso mesmo, o depósito mínimo é de R$1. Além disso, você conta com chat humanizado 24 horas por dia, saque e depósito via Pix e as melhores cotações do mercado. Acertou? Tá pago, o link tá aqui no comentário fixado para você fazer o seu registro. Bom, eu vou começar falando aqui sobre São Januário, né? Ontem teve uma reunião entre Vasco e FERJ, tá aparecendo aí a foto na sua tela, né? A FERJ fez uma reunião com o CEO do Vasco da Gama sobre o tema retorno do público a São Januário. E ali, o presidente da Federação Carioca de Futebol deu uma declaração dizendo o seguinte, abre aspas, caminhamos mais no mesmo sentido e direção. O Vasco está providenciando o projeto de reconhecimento facial, fazendo as adequações e vamos em frente. Fecha aspas para o presidente da FERJ. Então o Vasco, provavelmente o estádio de São Januário vai ser o primeiro estádio do Rio de Janeiro com reconhecimento facial, né? O Vasco é sempre assim, quando tentam calar o Vasco de alguma forma, o Vasco ressurge e volta sendo o pioneiro, sendo o primeiro. Então, o estádio de São Januário provavelmente será o primeiro no Rio de Janeiro com reconhecimento facial e também com reconhecimento biométrico, né? Por conta aí dessa perseguição que o Vasco vem sofrendo da Justiça Carioca. Sobre o jogo Vasco e Fluminense, no vídeo de ontem à noite, eu até trouxe a informação do Globoesporte.com, né, que essa partida será realizada em Volta Redonda. O Vasco tinha pedido ali, via Federação Carioca, o ok da Prefeitura de Volta Redonda, que deu o ok. E, bom, tá tudo encaminhado, né, para esse jogo acontecer na cidade de Volta Redonda. Porém, uma informação que a gente não pode descartar, que é a do jornalista Lucas Pedrosa, ele conversou com uma pessoa da gestão do Vasco que garantiu que o Vasco não quer esse jogo em Volta Redonda, que o Vasco vai lutar para que esse jogo aconteça em São Januário. O Vasco ainda não teria desistido, né, de São Januário. Bom, vamos aguardar. No momento, a informação mais forte é que esse jogo vai acontecer na cidade de Volta Redonda. Falando em jogo do Vasco, vamos dar uma olhadinha aqui, cara, na tabela do Vasco em setembro. O calendário, né, dos jogos do Vasco nesse mês de setembro. O Vasco, na minha visão, define o seu futuro no campeonato agora em setembro, porque o Vasco vai enfrentar 4 times que estão ali na parte de baixo brigando contra o rebaixamento. Começa amanhã contra o Bahia, né? Mas esse mês o Vasco só tem confronto direto, meu amigo. É o mês ou para o Vasco sair desse buraco ou se afundar de uma forma que talvez depois não consiga mais sair. Tá aparecendo aí na sua tela. O Vasco amanhã enfrenta o Bahia, depois o Vasco vai receber o Fluminense, né, no dia 16 de setembro. Depois, no dia 19, uma terça-feira, o Vasco recebe a equipe do Curitiba, provavelmente em São Januário. Depois, no dia 23, um sábado, o Vasco visita o América Mineiro, né, que também briga contra o rebaixamento. E um jogo que ainda não tem data definida, mas que vai acontecer no último final de semana de setembro, o Vasco visita a equipe do Santos. Então, dos próximos 5 jogos, o Vasco tem 4 confrontos diretos. Bahia, Coritiba,
América Mineiro e Santos. O Vasco tem que vencer esses jogos. Eu diria até que o jogo menos importante do Vasco nessa sequência é o jogo contra o Fluminense. Se o Vasco pode perder um jogo desses próximos 5, se fosse para escolher um jogo para perder, é o jogo contra o Fluminense. Mesmo sendo clássico, é claro, a gente não gosta de perder clássico. Quero muito ganhar do Fluminense, pô, a rivalidade que está crescendo bastante, mas pensando na situação do Vasco na tabela, o Vasco tem ganhado o Bahia, tem ganhado o Curitiba, tem ganhado o América, tem ganhado o Santos. Então, o jogo mais descartável, a gente pode dizer, que é o jogo do Fluminense. Bom, nesses 5 jogos aí, eu acho que o Vasco tem que conseguir aí pelo menos uns 10 pontinhos, tá? Pelo menos uns 10 pontinhos para continuar vivo nessa briga. Esse mês de setembro, como eu disse, vai ser muito, muito decisivo. Vamos dar uma olhada agora nos jogos da rodada, né? Desse Campeonato Brasileiro. Rodada que começa no dia de hoje. A rodada vai começar com Goiás e Internacional jogando lá na Serrinha. Goiás que tá ali na briga também, tá um pouquinho distante, mas tá na briga ali contra o rebaixamento. Então, vamos torcer para que o Inter consiga um bom resultado. O Atlético Paranaense recebe o Atlético Mineiro. E o Botafogo recebe a equipe do Flamengo, hoje 9 horas da noite. Amanhã teremos Grêmio e Cuiabá, Fluminense e Fortaleza, teremos o clássico Corinthians e Palmeiras, teremos também Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Vasco e Bahia, temos um jogo ali também de confronto direto contra o rebaixamento, que é América Mineiro e Santos, e na quarta-feira, né, o jogo foi adiado para quarta-feira, o São Paulo vai receber a equipe do Curitiba. Então, esses são os jogos da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar e torcer para que os nossos adversários diretos, né, percam nessa rodada. E claro, que o Vasco faça a sua parte vencendo o Bahia amanhã. E para esse jogo contra o Bahia, a gente já tem a confirmação. Payet será relacionado. Payet vai viajar. Payet vai para a Bahia e vai jogar. Agora, a gente não sabe se ele começa como titular. A tendência, segundo a apuração do Globoesporte.com, é que o Payet comece no banco de reservas. Temos a certeza que Payet será relacionado, né, pela primeira vez como jogador do Vasco da Gama. Segundo o Globoesporte.com, a equipe de Ramon Dias fez o último treinamento na manhã deste sábado lá no CT Moacir Barbosa e ficou definida, né, a presença do meia francês na partida. A titularidade, porém, não está garantida e a tendência é que o Payet comece o jogo de amanhã no banco de reservas. O Ramon Dias deve promover mudanças na equipe do Vasco. 2 mudanças vão acontecer com toda certeza. Uma delas é a volta do zagueiro Léo, que cumpriu suspensão na última partida, e ele recupera a sua vaga ali, entrando na vaga do Maicon, que foi o titular contra o Palmeiras. Então a zaga volta a ser Medel e Léo. E tem uma mudança no meio também, né? O Zé Gabriel está suspenso, mas o substituto do Zé Gabriel ainda é incerto. Os primeiros treinos da semana indicaram que Jair seria o titular da posição, com o Barros correndo por fora. E uma outra possibilidade, mas essa bem mais remota, é a do Maicon ser mantido na zaga com o Medel atuando como volante. Mas eu não acredito que o Ramon Dias vai fazer isso, porque o Medel vem jogando muito bem de zagueiro, deu consistência ali para a zaga do Vasco, e eu não acho que ele vai fazer essa mudança tão brusca, né, no esquema tático. Acredito eu que ele vai de Jair, talvez de Barros, na vaga ali do Zé Gabriel. Talvez no vídeo da tarde a gente tenha mais informações aí sobre a provável escalação do Vasco. Mas Payet deve começar no banco de reservas e ficar como opção para o segundo tempo. Antes de ir embora, vou mandar um abraço aqui para o meu parceiro Douglas Alves, que está fazendo aniversário hoje, me pediu um salve de aniversário lá no Instagram. Então tá aí, meu amigo. Feliz aniversário, muita saúde, saudações vascaínas. Falei que ia mandar o salve aqui e tá mandado. E você que não me segue lá no Instagram, tem aqui na descrição também, @PimposJuninho. Tamo junto, um abraço, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.